cordeiro de um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na aberta da porta, nas casas em que comerem. Aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, as pernas, a caçula. Nada deixareis dele até pela manhã. Que porém ficar até pela manhã, que paloeis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá em vós carne destruidora quando eu ferir a terra. Este dia vos será por memorial, o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis o estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Pães asmos, é pão sem fermento, tá bom? Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro Santa Assembleia. Também ao 7º dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito a comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações o estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou pois Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopa, molhai o sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta de suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará sempre aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso, o estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Uma vez dentro da terra, o Senhor vos dará como tem dito, observai
Vocês lembram? Quando que nós celebramos a Páscoa? Toda vez que tomamos a Santa Ceia. Por quê? Quando Cristo Jesus, lá no Novo Testamento, reuniu seus apóstolos e tomou com eles a última ceia, no dia de Páscoa, que era Páscoa, Jesus, ele apontou para a obra dele. E o que ele disse? Façam isso em memória de mim, até que eu volte. E a partir daí, queridos, nós precisamos ter a seguinte ideia: a Páscoa do Senhor é toda vez que nós tomamos Santa Ceia. Quando nós comemos o pão, quando nós tomamos o cálice do Senhor, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, nós estamos celebrando a Páscoa. Porque senão nós corremos um risco muito grande de ter uma ideia judaica dessa comemoração sem a verdadeira vocação dela. Então, como que a gente lida com isso? Existem pastores que, com esse entendimento, não comemoram a Páscoa nas suas igrejas. Por outro lado, você tem outros que dão uma ênfase, talvez seja uma ênfase exagerada. O que eu prefiro fazer? Minha modesta opinião. Eu prefiro que a gente comemore a Páscoa dando a ênfase no significado correto dela, apontando para Cristo Jesus como deve ser, como Cristo ressurreto, morreu na cruz do Calvário por nós, porém sem jamais perder o real sentido da Páscoa que está na ceia do Senhor. Domingo, sábado que vem, tem ceia. Então, sábado que vem nós estamos comemorando a Páscoa. E no outro mês, de novo. E no outro mês, de novo. Porque senão, queridos, nós podemos ter uma ideia quase que idólatra da Páscoa. Uma ideia extremamente equivocada da Páscoa. Que isso não pode acontecer. Porém, aqui nós acabamos de ler sobre a primeira Páscoa. E eu quero tirar lições, algumas lições para a nossa vida, sempre linkando isso com Cristo. Entenda, o Velho Testamento, você só vai entender o Velho Testamento com profundidade se você aplicar os princípios e valores do Velho Testamento com a pessoa e obra de Cristo Jesus. Beleza? Está aqui, texto, Êxodo. Como tudo começou? José, você pode ler depois na sua casa a história de José.
escravidão. Hoje, as pessoas não são escravas de outros povos. Mas as pessoas são escravas do pecado. A Bíblia diz: aquele que vive pecando é escravo do pecado. É escravo do pecado. Nós temos aqui um povo que vivia amargurado por conta da escravidão. E hoje nós vemos pessoas com as vidas amarguradas por causa da escravidão do pecado. E a palavra de Deus ela é muito clara em dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o pecado tem esse poder de gerar profunda escravidão na vida das pessoas. Observe as pessoas que estão no seu redor. Observe as pessoas que não conhecem Cristo. Elas são escravas dos vícios, escravas da pornografia, escravos da sua sexualidade, são escravos do diabo. O diabo aprisiona a vida dessas pessoas. Elas são escravas, queridos, do dinheiro, elas são escravas do sucesso, elas são escravas da vaidade. E no final das contas, o que nós vemos é um mundo que caminha completamente escravo. Porém, eles não veem isso. Eles não conseguem enxergar a escravidão que eles mesmos estão vivendo. Mas aí, queridos, a palavra de Deus é muito clara. Quando ela diz: a verdadeira libertação somente Cristo pode oferecer. Somente Cristo pode oferecer. Então, essa é a primeira questão que nós vemos aqui. Um povo escravo que, pela mão de Deus, é liberto dessa escravidão. Mas há uma segunda questão que nós encontramos aqui. Há um cordeiro. E se você prestar bastante atenção nisso, há um cordeiro substituto. Substituto. Esse cordeiro, a gente chama isso de sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? É quando alguém se sacrifica em favor do outro. E nesse caso aqui da primeira Páscoa, era um cordeiro. Um cordeiro. Mas presta atenção que essa ideia de sacrifício vicário, ela vai permear toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Malaquias. Depois, Deus, quando o povo sai do Egito, o que Deus faz? Deus fala para o povo assim, fala para Moisés, prepara uma tenda. Essa tenda vai ser uma tenda ambulante, aonde o povo vai estar caminhando no deserto, de aonde essa tenda eu mandar, vocês vão parar com essa tenda. E o que acontecia dentro daquela tenda? Sacrifícios de cordeiros em favor do povo. Ali havia um sacerdote que sacrificava os cordeiros, e esse sacrifício era uma representação de algo que substituía as pessoas. Depois, mais na frente, templo de Salomão, o famoso templo de Salomão. Fizeram até uma cópia, uma réplica desse templo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Marte danado, né? Fizeram lá, templo de Salomão. O que acontecia dentro desse templo? Sacrifícios. Cordeiros eram sacrificados naquele tempo. Porém, queridos, por que nós não sacrificamos mais cordeiros? Por quê? Porque o cordeiro perfeito e o sacrifício eficaz já foi feito por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então presta atenção. A Páscoa fala de Cristo. A Páscoa que aconteceu lá em Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, apontava para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus. Portanto, de que forma que esse Jesus Cristo liberta da escravidão? Através do seu sangue. Lembra que na primeira Páscoa o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas e o anjo destruidor, aquele anjo que deveria destruir os primogênitos, lava. Porém agora já não é mais nos umbrais das portas, agora é no coração. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia é muito clara em dizer
que Deus faz uma obra no coração das pessoas. A ideia de coração, queridos, é a ideia de que Deus entra dentro da vida das pessoas através da ação do Espírito Santo, fazendo com que elas sejam lavadas, remidas, que elas sejam transformadas através do sangue do Cordeiro. Existe uma figura de um pai que eu acho linda. É Cristo se fazendo propiciação pelos nossos pecados. O que era o propiciatório? A tampa da arca da aliança que ficava lá no Santo dos Santos, representando a presença de Deus no meio do seu povo. Então, o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, derramava sobre a tampa do propiciatório. E aí, João, no Novo Testamento, vai dizer: ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento, Deus olhava para o povo e não via o pecado do povo, porque ele olhava para o povo através do sangue do Cordeiro que era derramado sobre o propiciatório. Da mesma forma, queridos, Deus olha para nós hoje. Deus, ele olha para nós através do sangue de Cristo que está sobre nós. Por isso que Deus nos vê como povo santo. Por isso que Deus nos vê como nação santa, povo de propriedade escolhida dele. Por isso que Deus nos vê como sua igreja, como noiva que está sendo santificada. Você fala: mas eu sou pecador. Mas Deus não nos vê dessa forma. Deus nos vê como santos. Ele sabe que nós somos pecadores, mas ele sabe que o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todo pecado. Ele sabe que o sangue de Cristo é poderoso para transformar o pior dos pecadores em uma pessoa santa na presença dele. Então, olha que bênção de Deus. A Páscoa aponta para essa libertação. A Páscoa aponta para esse Cordeiro que é de morrer em favor dos nossos pecados. Aqui, sacrifícios imperfeitos, sacrifícios feitos por mãos humanas, mas em Cristo, o sacrifício perfeito e eficaz, sacrifício único, como diz Hebreus, onde não há mais necessidade de sacrifício algum, porque o sacrifício perfeito já foi feito pela minha vida, pela sua.
Certamente o pastor Hernandes Oswaldo disse que a murmuração é o cântico de Satanás. É o cântico do capeta. E as pessoas não conseguem perceber que isso, na verdade, revela falta de fé, falta de ter um coração agradecido. Portanto, a Páscoa, ela nos aponta também, queridos, para isso. Santifiquem as vidas a Deus. Esse é o objetivo de Deus. Ele não apenas